Então, na nossa aula de geometria analítica hoje, nós vamos ver a equação fundamental da reta, né? A equação fundamental da reta é uma nova maneira de a gente calcular a equação geral ou a equação reduzida de uma reta, né? Lembrando que a gente já tinha visto como é que encontra a equação de uma reta, né? Montando aquele determinante na nossa primeira aula. E nessa aula vamos ver uma nova forma, né? Que é quando você só tem um ponto e o coeficiente angular. Vamos ver aqui. Então, se R é uma reta não vertical, que passa pelo ponto x0 e y0, e tem coeficiente angular m, né? Então a equação da reta, dessa reta R, é dada por essa expressão aqui, certo? Deixa eu organizar aqui as coisas. O que ele está querendo dizer com isso? Imagine que você tem um ponto conhecido da reta. Quando eu falo ponto conhecido, é quando você sabe as coordenadas de um ponto, certo? No caso aqui eu estou representando as coordenadas por x0, né, a abscissa desse ponto conhecido, e y0 também a ordenada desse ponto conhecido. Ok? A primeira coisa é, você tem um ponto conhecido. A segunda coisa é que você conhece o coeficiente angular da reta, né? E o coeficiente angular da reta nós vimos também na aula passada, que é justamente a tangente da inclinação. Conhecidas essas duas coisas, né, a equação dessa reta vai ser dada dessa forma aqui. Y menos o y0, que é a ordenada conhecida, igual ao coeficiente angular, né, vezes x menos x0. Nessa equação aqui, como é que você vai utilizar ela? Você vai substituir apenas essas três coisas aqui, ó, que eu grifei de vermelho. O restante você não vai substituir justamente para gerar a equação da reta, certo? Então por isso que eu estou dizendo, ó, você no caso aí vai conhecer três coisas: a abscissa do ponto conhecido, a ordenada do ponto conhecido e o coeficiente angular da reta. Aí você vai pegar essas três informações e substituir aqui nessa formulazinha. Essas três coisas aqui vão ser substituídas por os valores conhecidos que a gente vai ter. Substituindo isso, né, e ajeitando as contas, você consegue achar, né, o que a gente chama de equação fundamental da reta, certo? E por que isso aí funciona, né? Qual a justificativa para essa fórmula? Por que ela é verdadeira, né? Então vou tentar aqui só dar uma pequena explicaçãozinha da justificativa dessa fórmula, certo? Bem rápido. Então o que eu estou falando é o seguinte: você vai conseguir achar a equação de uma reta, no caso aqui eu estou representando pela letra R, quando você tiver um ponto conhecido, que eu representei aqui por x0 e y0, e quando você souber aqui, né, o coeficiente angular da reta. No caso aqui você está conhecendo a inclinação, mas é claro que é só calcular a tangente, você conhece o coeficiente angular, beleza? No caso aqui do meu exemplo, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo alfa. Então você conhece a inclinação. E aí, para a gente encontrar a formulazinha lá de cima, que está grifada de amarelo, nós vamos introduzir um ponto genérico que pertence a essa reta. Então pense nesse ponto em qualquer lugar dessa reta, certo? Em qualquer lugar dessa reta. Então eu botei aqui num certo lugar só para representar, mas pense que o ponto, a única restrição que ele tem é que ele pertence a essa reta R, certo? Ok, então o que a gente pode falar? Então G é um ponto genérico dessa reta, né? E M é o coeficiente angular dessa reta. Então com certeza, né, vale isso aqui, ó. Aqui em cima você tem a diferença das ordenadas e aqui embaixo você tem a diferença das abscissas. De quem? Do ponto G e do ponto P. Na aula passada nós vimos, né, como é que encontrava o coeficiente angular quando você tinha dois pontos. E o que eu fiz aqui foi justamente isso, ó. Calcular o coeficiente angular da reta que passa por PG. Certo? Como é que você calcula isso? Você só faz a diferença das ordenadas e depois fazer a diferença das abscissas e fazer essa razão aqui.
Então isso aqui com certeza é o coeficiente angular dessa reta. Se você, né, multiplicar esse cara daqui de baixo pelo segundo membro, você vai encontrar justamente a equação que está lá em cima. Tá? Então essa equação aqui, ela surge justamente do cálculo do coeficiente angular de uma reta, né? Quando você introduz um ponto genérico. Né? Quando eu falar em ponto genérico, você entenda que eu estou querendo dizer que é qualquer ponto da reta. Certo? Então, a nossa atenção tem que se voltar basicamente para esse quadrozinho amarelo que está aqui. Certo? Basicamente é isso. Vamos ver como é que a gente usa isso aí para resolver alguns problemazinhos, né? Então, por exemplo, obter a equação da reta, né, da reta R, passa pelo ponto menos 5 e 2 e tem o coeficiente angular igual a 3. Justamente esse é o problema característico dessa situação que você precisa daquela equação. Certo? Então vamos aqui, como é que a gente resolve isso? Então a primeira coisa que você tem que lembrar que y menos y0 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. Como eu falei anteriormente, o que você vai substituir nessa formazinha? O y0, o x0 e o coeficiente angular. Perceba que o m já está aqui no enunciado, né? E que o x0 é a abscissa do ponto conhecido e o y0 é a ordenada do ponto conhecido. Então, basicamente, o que você vai fazer é só pegar essas informações e substituir na nossa equação fundamental da reta, certo? Esse y fica y mesmo, justamente para aparecer aquela equação, menos o y0, que é 2, o m é 3, o x fica assim mesmo, que é um ponto genérico, né? Menos, e o x0 é o menos 5. Lembrando que esse menos aqui é da fórmula e o menos 5 é porque a abscissa é negativa. Então vai ficar assim, né? Daí a gente só precisa ajeitar a equação. Então vamos lá. Y menos 2 é igual. Esse 3 ele está multiplicando tudo, né? Então vai ficar 3 vezes x. Né? Percebe que dentro do parênteses tem menos 5, que é justamente o mais 5, né? E aí, vezes o 3 aqui de fora, dá o 15. Como é que você vai exibir essa equação? Da forma como você quiser, né? Ele não está pedindo a equação geral, ele está pedindo uma equação da reta. Mas, geralmente, para ficar mais organizado, nós fazemos assim, ó. Primeiro você exibe os caras que dependem de x, né? Então, vai ficar menos 3x, certo? Eu vou pegar esse 3 que está positivo e passar para o primeiro membro, né? Aí depois eu vou colocar o y aqui, que é justamente esse cara que está aqui, o menos 2, e esse mais 15 que está aqui eu vou colocar menos 15. Geralmente nós não deixamos nada no segundo membro, certo? Deixa 0 mesmo, passa tudo que tem no segundo membro para o primeiro. Ok, agora vamos lá. Fica menos 3x mais y, menos 2 menos 15 dá menos 17, igual a 0. Pronto, aqui já é uma possível equação da reta. Se você preferir ainda, se quiser deixar esse primeiro termo aqui positivo, como é de costume na matemática, né? Você pode, é só multiplicar por menos 1, certo? Então vai ficar o que? 3x menos y mais 17 igual a 0. Então isso aqui é a equação da reta R. É a regrinha que rege, né, todos os pontos que estão em cima da reta. Então qualquer ponto que para estar nessa reta R que ele mencionou, né, tem que obedecer essa regra aqui. 3 vezes a abscissa menos a ordenada mais 17, com certeza é 0. Isso é a regra para você pertencer a essa reta, certo? É justamente o que a gente chama de equação da reta. Beleza. Graficamente, isso aí, a situação é essa, ó. Você tem aqui o plano cartesiano, né? Nossa reta R é essa reta azul aqui.
ela passa pelo ponto P, que é o ponto menos 5, que está aqui, ó, e o 2, ok? Imagine que, como nós sabemos que o coeficiente angular é 3, eu vou mostrar para vocês como é que a gente encontra esse ângulo verdinho aqui, né? Imagine que você queira saber, que ângulo é esse aqui? Como é que a gente encontra? Bom, a ideia é você pensar assim, como ele disse que o coeficiente angular é 3, o que é esse coeficiente angular? É justamente a tangente daquele ângulo. Certo? Então ele está dizendo que a tangente desse ângulo é 3. E como é que a gente encontra que ângulo é esse aí a partir dessa informação, né? Você pode usar a sua calculadora. Certo? Então eu acho que todo mundo tem, ou pelo menos sabe, tem acesso a uma calculadora como essa aí, né? Essa é a minha calculadora. E aí, como é que você encontra o ângulo que a tangente dá 3, né? Ou o ângulo que a tangente dá qualquer coisa que você queira saber, né? Então você vai, primeira etapa, você vai clicar aí na tecla Shift, né? Tá bem aí no canto esquerdo aí, ó. A tecla Shift. Deixa eu apagar só esse traçado vermelho aqui que tá aparecendo. Bem aqui a tecla, ó. Beleza? Depois de apertar na tecla Shift, você vai localizar aí uma função que é mesmo aqui, ó. Não tem tangente, né? Tan, T-A-N. E em cima dele tem outra função, que é justamente ela ativada quando você aperta a tecla Shift, que é a tangente elevada a menos 1, que significa que é o inverso da tangente, que é justamente o que a gente precisa. Então você vai clicar aí nessa função aí, ó, tangente a menos 1. Então você quer saber qual é o ângulo que a tangente dá 3. Aí você aperta no 3. Pronto. Então você vai calcular isso aí. Se fosse outro coeficiente angular, você substituiria por esse valor aí. 2, 1, qualquer coisa. Certo? E aí, clicando no igual, né? Você consegue aí estimar aí qual é o ângulo que a tangente dá 3, que no caso aí é 70,56, 50, 51 e vai, né? É infinito essas casas decimais aí. Então quer dizer que esse ângulo verdinho aí, ele é em torno de 71,6, tá? Caso você precise. A gente não precisa muito fazer isso, mas para vocês terem noção pelo menos de quanto é esses ângulos que vão aparecer quando você precisar apenas aqui do coeficiente angular, certo? Mas o que importa aqui, o que a questão queria era apenas isso aqui, certo? A parte do gráfico aí foi só um extra que eu quis fazer para vocês verem. Mas a resolução basicamente é só o que eu fiz aí escrito. Vamos lá, mais exemplos. Representar por meio de uma equação a reta R, cujo gráfico é... Então você tem um gráfico. Desse gráfico eu posso tirar duas informações, né? Para encontrar a equação da reta, usando a nossa equação fundamental da reta, que é, novamente aqui eu botar y menos y0, m, né, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Lembrando que aqui eu vou precisar apenas de três informações. De um ponto conhecido e do coeficiente angular. Nós temos que arrancar essas três informações, né, desse gráfico. Eu acho que a informação mais rápida que está aqui, mais óbvia, é um ponto da reta. Você conhece um ponto da reta. Eu vou chamar esse ponto de P. E esse ponto ele tem coordenadas. Vamos lá, a abscissa é 0. Né? Então esse aqui é 0. E a ordenada claramente aí é 6. Então nós já temos nosso x0 e já temos nosso y0. Beleza? Falta achar o coeficiente angular. O coeficiente angular, no nosso caso aí do gráfico, é a tangente desse ângulo, que é justamente a inclinação. Então é a tangente de 135. Portanto, o coeficiente angular é quem?
como é que você sabe quem é a tangente de 135? O 135, se você relembrar lá do segundo ano, né? Vamos aqui dar uma relembrada para não esquecer. O 135 está no segundo quadrante, né? E tem um cara simétrico a ele no primeiro, que é o 45. Isso quer dizer que a tangente de 135, né, é igual à tangente de 45. A única coisa que vai mudar é o sinal, porque a tangente ela é negativa no segundo quadrante e no quarto, certo? Então, para você calcular a tangente de 135, basta você fazer a tangente de 45, que é 1. Só que vai ser negativo. Beleza. Portanto, nós temos as duas informações que precisamos, né? Que é o ponto e o coeficiente angular. Agora é só substituir aqui na nossa equação fundamental da reta. Então vai ficar y menos y0, que é 6, igual a m, que é menos 1, vezes x menos o x0, que é 0, né? Porque a abscissa aqui é 0. Então vai ficar y menos 6 igual... Esse menos 1 multiplica o x. Então vai ficar menos x. Esse menos 1 multiplica o 0. Só que multiplicação por 0 vai dar 0. Você não precisa colocar, né? Porque 0 não vai influenciar aqui muito na subtração ou na soma. Ok, para você fechar aqui só organizando a equação, você pode colocar aqui o menos x no primeiro membro. Então ele vem x positivo mais y menos 6 igual a 0. Portanto, encontramos aí uma equação da reta R, né? Então todo ponto que está nessa reta R tem que obedecer essa regra aqui. Tem que obedecer a equação, certo? No caso aí, se você for um pouco mais esperto, se você isolar esses 6 aí, né? Você vê que a regra é o seguinte. Quais são os pontos que estão aqui em cima dessa reta R? São os pontos que a soma da abscissa com a ordenada dá 6. Então, um exemplo. O 3 e 3 tem que estar aqui. Certo? Por quê? Porque a soma da abscissa com a ordenada dá 6. O 2 e 4 tem que estar aí. 4 e 2, né? Então, a partir da equação da reta, você consegue identificar quais são os pontos que estão nela. São justamente os pontos que obedecem essa regra aí. Exemplo 3. Obter uma equação da reta que passa pelos pontos menos 1 e menos 2 e menos 4 e 7. Bom, acho que na nossa primeira aula nós vimos lá um método para você encontrar a equação da reta, né? Quando é dado 2 pontos, que é justamente esse exemplo aqui. Que você fazia o seguinte, vou só relembrar aqui com vocês. Você pega o x, o y e o 1 e anota aqui nas outras linhas as coordenadas dos pontos conhecidos, né? E igual a 0. Desenvolvendo esse determinante aqui, né? Tal, você desenvolve e acha a equação da reta. Isso é uma maneira plausível de você fazer, tranquilo, né? E você pode fazer assim, quando você tiver 2 pontos. Só que eu quero mostrar outra maneira de fazer sem ser essa, né? Que é justamente usando a equação fundamental da reta, que é usando essa regrinha aqui. Então, como é que a gente encontra a equação, né, nessa situação usando essa regrinha? O que você vai fazer? Bom, basicamente, o ponto conhecido você já tem, né? Que é qualquer um desses dois. Você pode até escolher. Só que o m não está dado aí de cara. Quem é que vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular, como eu falei na aula passada, é a diferença das ordenadas, ou seja, é o y de b menos o y de a, dividido pela diferença das abscissas. Então, você vai fazer essa regrinha para achar o m. Então, nesse caso aqui,
Você vai fazer aqui 7 menos 2. Dividido por menos 4 menos 1. Então você vai ficar aqui com 7 mais 2, que dá 9. E embaixo você vai ficar com menos 4 mais 1, que dá menos 3. Portanto, o coeficiente angular nesse caso aqui é menos 3. Certo? Então você já sabe aqui, ó, o mzinho. Pronto, sabendo essas coisas, você já pode encontrar a equação. E o ponto conhecido vai ser qual, né? Você conhece o ponto A e você conhece o ponto B. Você pode utilizar qualquer um deles. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto A, porque ele tem valores menores, né? Pode ser que simplifique mais as contas. Então vamos lá. O y você deixa. Nosso y0 vai ser justamente isso aqui. Então vai ser o menos 2. O m nós encontramos, que é menos 3. O x deixa. E o x0 vai ser o menos 1. Aqui vai ser o menos 1, né? Que é o x0. E o interessante aqui é que você não pode confundir, né? Se você escolher o A como sendo o ponto conhecido, você tem que pegar a abscissa do A e a ordenada do A. Então você vai ficar y mais 2 igual a menos 3. Aqui dentro do parênteses vai ficar mais, né? Porque é menos com menos, ó. Então vai ficar x mais 1. Então y mais 2 é igual a menos 3 vezes x, que dá menos 3x. E menos 3 vezes o 1, que dá menos 3. Isolando aqui tudo no primeiro membro, você vai ficar com o 3x positivo, né? Com mais y aqui, mais 2, mais 2 e o mais 3. Então só resta agora fazer aqui essa conta, né? Que é o 2 mais 3, que é 5. E aqui nós encontramos a regrinha da reta, a equação da reta, né? Então qualquer ponto que pertence a essa reta, que passa por A e por B, tem que obedecer essa regra aqui. Ok? Continuando aqui sobre equações da reta, né? Só duas observações. Tem como nós encontrarmos as equações das bissetrizes, né, dos quadrantes. Como assim? Existem duas retas que são bastante conhecidas, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Quem são elas, né? A primeira é a bissetriz dos quadrantes ímpares, que são justamente, na verdade, a reta que passa pelo quadrante 1 e 3. Justamente o nome vem daí, né? 1 é ímpar, 3 é ímpar, então aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí ela forma um ângulo aqui de 45 graus, né? Com o eixo X. E esse 45 aqui justamente é a inclinação dessa reta. Se você pegar essa informação aqui, toda a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela passa pelo ponto 0 e 0, que é a origem, e tem o coeficiente angular igual a 1. Por que igual a 1? Porque é a tangente de 45, certo? Se você aplicar isso aqui na nossa equação fundamental da reta, né, que é a regrinha que nós vimos hoje, o que acontece? Substitua isso aqui por 0, né? Substitua isso aqui por 0 e o m por 1. O que você vai obter? Y é igual a 1 vezes x menos 0. Ou seja, y é igual a x. Que é justamente o que eu estou colocando aqui embaixo. Então a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é justamente y igual a x, ou x igual a y, tanto faz. O que quer dizer isso? Que para um ponto pertencer a essa bissetriz, a abscissa tem que ser igual à ordenada. Então quais são os pontos que pertencem a essa reta aqui, né? Que passa cortando aqui o quadrante 1 e 3, mesmo de certa forma no meio, né? Os pontos que tem essa característica aqui, ó. 1 e 1, 2 e 2,
menos 3 e menos 3, 0 e 0. Qualquer ponto que tenha a abscissa exatamente igual à ordenada. Esses são os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares. Existe também a bissetriz dos quadrantes pares, né? Que se você fizer o que eu fiz no slide anterior, né? No caso aqui sempre passa também pela origem e tem o coeficiente angular igual a menos 1, né? Porque é a tangente de 135, que é justamente a inclinação dessa reta. Beleza? E aí qual é a característica? Eu nem vou fazer mais a aplicação na equação fundamental da reta. A característica é que a bissetriz dos quadrantes pares, porque passa aqui no 2 e no 4, ela tem a equação y igual a menos x, né? Ou seja, a ordenada e a abscissa são opostas. Então, quais são os pontos que pertencem a essa reta? 3 e menos 3, 0 e 0, sei lá, 1 e menos 1, raiz de 2 e menos raiz de 2, ou seja, as coordenadas, né, são opostas. Uma é oposta da outra, ou seja, os sinais são trocados. Se um é positivo, o outro é negativo e vice-versa. Esses são os pontos que pertencem a essa bissetriz dos quadrantes pares. Só para finalizar, vou fazer mais uma questão envolvendo a nossa equaçãozinha fundamental da reta, né? Que é essa aqui. Então, quando falar em equação fundamental da reta, eu me refiro a isso aqui, ó. A essa regra que está do jeito que vocês estão vendo aí. No exemplo 4, eu quero a equação da reta R, que é a reta azul, certo? Então, como é que a gente acha a equação dessa reta? Eu preciso de duas coisas para usar essa equação aí. Um ponto e preciso do coeficiente angular. Então, essa é a minha necessidade para usar essa regra aqui. A reta azul tem algum ponto conhecido? Tem, né? Que é esse aqui, ó. Esse é o ponto 6 e 0. Então, o ponto eu já tenho. Então, o x de 0 aqui, né? O x0 vai ser 6 e o y0 vai ser 0, né? E o coeficiente angular? O coeficiente angular, deixa eu só mudar aqui aqui é o 6 e 0, como eu já falei. E o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, ó. Então eu preciso saber quem é esse ângulo. Mas é fácil, por quê? Como esse ângulo aqui dessa outra reta é de 45 graus, né? Esse ângulo aqui vem fácil também. Ele é 45 também. Por quê? Porque 45 com 45 dá 90. Com os 90 que já tem aqui, dá os 180 dos três ângulos internos aqui desse triângulo. Se aqui é 45, esse ângulo de fora, que é a inclinação, é 135. Né? E já vimos hoje que a tangente de 135 é a mesma de 45, só que negativa. Ou seja, o coeficiente angular é menos 1. Substituindo essas informações aqui na equação fundamental da reta, você vai ficar assim, ó. Y menos y0, que é o 0. Tá aqui, ó. Opa. y0. E m, que é menos 1. X menos o x0, que é esse aqui, ó. Agora é só... sim, eu tenho que substituir, né? O x0 é 6. Então, basicamente é só isso. Substitua as três coisas que você precisa, que é as coordenadas do ponto e o coeficiente angular. Y menos E dá Y. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. Coloque tudo no primeiro membro para ficar bonitinho. X mais y menos 6 igual a 0. Então, essa é a equação, né, da reta R, no caso aí que ele pediu. Beleza?
é a regra dos pontos que estão em cima dessa reta.